Todos os dias, milhares de histórias passam despercebidas diante dos nossos olhos. Histórias de luta, amor e resistência que acontecem em silêncio, longe dos holofotes. Às vezes, parece que ninguém entende o que a gente sente. Entre essas histórias estão as das mães de crianças com autismo. Mulheres que descobrem a cada dia a força que existe em amar incondicionalmente. É difícil, mas eu aprendi a ser mais forte por ele. Eu sei, você sentiu bem forte, viveu a dor da alma e a solidão. A angústia te apertou o peito, te faltou ar. E tudo perdeu sentido. A graça do teu sonho até se foi. Levante do teu chão, agora vem, me dê a mão. Então, após o nascimento dele, eu já sabia que poderia ter alguma sequela em função da situação que a gente passou. E só que ele, quando era pequenininho, ele chorava muito. E a gente não dava para entender, né? Assim, ele não amamentou, muito assim, delicado, muito magrinho. E aí a gente foi no médico e detectou que ele não era cólica. Dava para ser uma sensação de cólica, mas não era. Era já espasmos. Então ele estava tendo crises cerebrais já desde pequeno. A partir de 1 ano, mais ou menos, deu para perceber que ele era diferente. Ele era muito diferente porque o comportamento dele, que eu já tenho uma filha mais velha, então o comportamento dele era totalmente diferente do dela quando ela era pequena. A maneira dele brincar, o jeito dele andar, não falava, que até hoje ele não fala. A maneira dele brincar, que era sempre empilhar as coisas, enfileirar as coisas, totalmente diferente da minha filha. Bom, meu filho, eu trabalhava em escola, eu era professora, e desde bebê, assim, ele já mostrava sinais. Ele chorava bastante. Ele ficava muito estressado, com barulhos. Ele ficou na escolinha desde 4 meses. Então, as professoras, minhas colegas, descobriram e ele não gostava de barulho, não interagia, demorou a interagir. Na medida que ele foi crescendo, ele só foi interagir com os 4 anos, com os outros coleguinhas. Emanuel, desde bebezinho, ele chorava muito. E ele não aceitava ir com ninguém, ao menos que fosse eu. Ele, desde pequeno, ele estranhava muito as pessoas e chorava. E aí eu levei ele na pediatra e falava com ela que ele chorava demais e que tinha algo estranho. E ela falava, não, tá tudo bem, é assim mesmo. Crianças, cada uma vai desenvolver no seu tempo. E eu, tudo bem. Aí sempre nas idas à pediatra eu questionava. Ele chegava lá, ele chorava, ele fazia uma algazarra no poço de tanto choro. E na escolinha, quando eu coloquei aos 2 anos e meio, a gente foi acompanhando e a professora foi me dando um feedback que tinha algo diferente, né? E aí a gente começou a buscar respostas, né? E aí eu tive a conclusão que ele era autista, só não tinha ainda um laudo. Eu falo que desde que nasceu, né? Porque ele não tinha um olhar fixo para mim. Eu achava estranho quando ele ia mamar, ele não tinha um olhar. Eu percebi algo que era um mundo desconhecido, porque na realidade eu nunca nem ouvi falar da palavra autismo. Eu tenho a Mariana, que tem 23 anos. Ela já foi bem agressiva, hoje ela é bem tranquila, né? Mas fez inúmeras terapias, hoje, graças a Deus, está bem. Tenho Marina, de 17 anos, suporte 1, inclusive depois do diagnóstico dela, aos 15, né? Eu já sabia desde a infância, que foi a minha segunda filha, e hoje ela está cursando medicina veterinária com 17 anos. Então,
também teve terapia, está tendo acompanhamento. Então, ele é um suporte, né? Vamos dizer que seja suporte 1, né? E a Mariana, que foi a primeira, foi um bebê prematuro, né? De 6 meses e muita complicação na UTI neonatal, mas com o tempo veio assim, a desenvolver e as coisas iam equilibrando, né? Devagar, mas sempre. O que eu fiz, né? Quando eu comecei as terapias do meu filho, que eu tive o diagnóstico do meu filho, com 3 anos, foi 3 anos, ali 3 anos mesmo, sabe? Ele fez 3 anos, foi o dia, no outro dia eu tinha uma consulta marcada com um psiquiatra, né? Com um neuro. Ele me orientou, ele me deu o diagnóstico e me orientou. Não foi fácil mesmo. Eu tive 6 meses de luto. Não foi aquele luto assim de eu falar, não, eu não vou levar meu filho para terapia, não. Eu levei, eu fiz tudo que ele pediu. Eu cheguei em Montes Claros, eu procurei, né, o consultório, né, da fonoaudióloga, procurei os outros profissionais que já estavam ali, né, que a gente já estava ali junto com eles ali. E foi onde que eu comecei levar meu filho para a terapia. Eu fazia tudo que o médico pedia. Porém, eu tinha que dar continuidade em casa. Quando eu falo do luto, foi essa parte aí que eu vivi o luto. Eu vivi esse luto que a fonoaudióloga falava comigo. Wanda, você está fazendo em casa do mesmo jeitinho que era o planejamento que ela mandava para casa? Ele voltava para o consultório. Não tinha evolução nenhuma. Foi onde que eu vivi esse luto de 6 meses. Quando foi um dia eu acordei do nada. Hoje eu vou começar a fazer tudo que a profissional está mandando eu fazer. Eu tenho meu filho, o Matheus, né, ele tem 7 anos. Matheus, ele é autista com nível de suporte 1. E tenho a Lorena também, ela tem 6 anos e ela, no caso, ela tem um TDAH. E o Matheus também, ele tem o TDAH, além do autismo, ele tem o TDAH. Então, o Matheus, ele começou, né, com um atraso na fala, naquela fase dos 2 anos, né, de idade. E a partir daí, eu já fui estudando um pouco sobre, né, procurei profissionais na área e a nutricionista na época, né, como ele tinha alguma questão com relação à alimentação, ele tinha intolerância à lactose, tem alergia à clara do ovo. E um dia a nutricionista virou para mim, porque eu fui chamar o Matheus, né? E o Matheus não olhava. E aí a nutricionista virou para mim, olha, você pode observar essa questão, né? Que pode ter alguma coisa, mas aí ela não falou o que seria, mas aí eu fui pesquisar o que poderia ser. E a partir daí, com o atraso na fala, eu fui procurar, né, o neuropediatra. Desde sempre, a gente que é mãe, a gente percebe que há algo errado, que não está batendo. O Ian, que é o nível 2, o mais velho, ele nasceu com problema já, com DI, deficiência intelectual. Então, ele sempre teve um amparo, teve um cuidado médico. E a gente sempre atende. Só que até então, o Ian não tinha descoberto o autismo. O Enzo, que é o segundo filho, a gente percebeu o comportamento dele, que não estava batendo com a criança da idade dele. A gente levava aos médicos, sempre era negado alguma coisa, algum laudo, algum diagnóstico, nunca deram pra gente. Aí quando ele tinha 8 anos, a gente levou um especialista, aí ele fechou o diagnóstico do Enzo com autismo nível 3. E aí, depois que eu descobri o do Enzo, que é o mais novo, aí eu comecei a perceber comportamentos do Ian, que também era de autista. A gente procurou orientação médica, foi negado novamente. Aí, na terceira tentativa, no outro especialista, ele fechou o diagnóstico com o Ian, autista nível 2. O Matheus também tinha questões relacionadas ao social, né? Ele tem baixo limiar frustração também, ele tinha baixo limiar frustração até hoje, né? Então, essas questões que me levaram a ver que ele tinha algumas demandas a mais, né?
E a partir do momento que eu fui no neuropediatra, ele virou para mim e falou assim, olha, com o Matheus com 2 anos, né, e 2 meses, ele falou assim, a gente tem a suspeita, né, de algumas questões, uma delas é o autismo. Mas aí ele virou para mim, né, e falou assim, olha, o diagnóstico agora, né, acho que não seria importante, assim, não nesse sentido de não ser importante, não dar tanta prioridade ao laudo em si, e sim, vamos focar agora nas demandas que ele precisa. Amor, deixa eu falar pra te contar tudo o que vi. Eu vi a escuridão dentro de mim, também havia muita luz. A rotina dele hoje em casa eu fixo na parede, sabe? Arrumar o quarto, hora do remédio, hora da atividade da sala de aula, porque tem a tarefinha, né? Os comportamentos nunca é bom, é sempre de choro, muito choro, aí tem que ter muita paciência, aí vem o cansaço, sabe? Na escola também tem esse mesmo problema de comportamento com o professor, de não querer fazer, de não querer participar, mas vem mudando a cada dia, sabe? A maioria dos pais às vezes fala assim, meu filho está na terapia, mas eu vejo por um outro lado, eu acredito, eu coloquei isso dentro de mim, que a terapia não é só para eles, a terapia é para nós, porque a partir do momento que a criança ela vai numa terapia e que ela gosta do que ela está fazendo ali, que ela quer chegar em casa e contar, e que você participa daquele momento, só vai melhorando. A criança passa a ter vontade de querer ir para aquela terapia, e a gente também, como pais, fica curioso, né, para saber o que está acontecendo, o que tem lá naquela sala de tão gostoso, e a criança só vai melhorando o comportamento. A terapia é fundamental. E hoje Mariana está aqui com 23 anos, foram inúmeras, milhões de terapias, vamos dizer assim. Aí vem as questões, né, do autismo mais severo. Até os 3 anos de idade ela não falou, ela simplesmente gritava, chorava, esperneava, pulava a janela. Então, assim, foi bem severa a questão da Mariana. Então, quando ela chegou na adolescência, graças a Deus, ela deu uma melhorada muito boa. Até então, hoje não toma mais medicação, né, desde os 15 anos. Então, veio só a melhorar com as terapias, com a medicação. Então, esse suporte que, graças a Deus, conseguimos dar para ela, mas Mariana não conseguiu ler nem escrever. Mas é altamente, né, funcional hoje. Algumas coisinhas pega ainda, mas celular para ela consegue ligar, ela consegue mandar mensagem de áudio, ela me ajuda muito em casa, então assim, é uma companheira em tanto. Então no momento ali daquela palestra que eu observei que poderia ter algo relacionado ao autismo, naquele primeiro momento eu me senti assim, apreensiva mesmo, temorosa de como que seria aquilo ali. Porque você via, clássicos do autismo, a questão da não interação e principalmente talvez a agressividade também, né? Junto. A dificuldade de relacionar com as pessoas. Então eu fiquei assim, nossa, que universo é esse que eu vou estar entrando agora, né? Então isso aí causou em mim essa ansiedade, essa preocupação de como é que seria isso aí. Para mim foi muito difícil, porque Emanuel tinha uma sensibilidade muito grande auditiva. E ele chegava nos lugares e às vezes se tivesse 2 pessoas conversando, já era o suficiente para ele chorar muito. Ele sair de uma situação onde ele estava em casa numa paz equilibrada e sair e se desconcertar quando a gente encontrava pessoas. Não podíamos conversar. 2 pessoas já era o suficiente para que ele entrasse em crise. Então, eu voltava para casa e ficava com ele em casa. O pai dele
trabalha com música, eu não acompanhava, eu não colocava ele nessa exposição, porque eu sabia o quanto era sofrido para ele. Foi um choque tanto. Nossa, foi muito difícil, porque eu já tenho, o primeiro já tinha deficiência intelectual, era uma vida, era uma situação. Aí, quando eu me deparo com autismo, foi um choque muito grande. Para mim, para o meu esposo, a gente ficou sem chão. A pediatra, eles não entendiam. Para eles era tudo normal. A gente, como mãe, a gente percebe que não é normal. Bom, até os 11 anos, 10 anos na verdade, eu não tinha diagnóstico, porque eu trabalhava 2 horários em 2 escolas. Então eu fui levando, deixando para depois, aí até que quando entrou a pandemia, eu resolvi que eu ia largar tudo para cuidar dele, né? Aí eu vim embora, eu morava em Ribeirão das Neves, e resolvi vir embora. Aí chegou aqui, eu levei ele no posto de saúde, peguei encaminhamentos para levá-lo, né, nos especialistas. Só que demorou 2 anos para sair, né, para o neuro. Depois eu consegui uma consulta de graça, né, aí saiu o laudo de autismo. De início, para mim o mundo tinha acabado. Para mim não tinha mais sentido de nada. Porque assim, você tá grávida, né? Primeiro filho, tudo, você sonha, você, né, imagina tanta coisa. E aí veio, né, esse diagnóstico, né? O diagnóstico é um baque assim tão grande na sua vida, tão grande assim, que parece que nada faz mais sentido. Mas aí você, né, parece que vive aquele luto ali, depois volta ali para sua realidade e fala, não, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente, né? Mas vem a mudança, né, que você não pode mais no aniversário, você não leva a criança no aniversário, porque a criança chega no aniversário, ela não interage com ninguém, né? Eu perdi o estímulo de fazer isso. Era convidada, mas não sentia vontade de ir. Eu acho que eu passei a ver as coisas de uma maneira diferente. Olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Acho assim que muda, não tem como você falar que você não muda. Minha vida era eu sou uma pessoa antes do Guilherme e outra depois do Guilherme, isso eu não tenho dúvida. A vida diz pra caminhar, as incertezas me fazem parar, mas os sonhos querem ser todos soltos no ar. Quando ele saiu do CEMEI, que ele foi para a escola municipal, lá não tinha professor de apoio, é só auxiliar de docência. Aí o que eu fiz? Eu fui procurar um material de apoio adaptado que eu ajudasse meu filho, porque ele estava com muita dificuldade. Aí eu fui surpreendida com a diretora e a supervisora da escola me dizendo que lá não tinha material de apoio nenhum. E que se eu quisesse, que eu tinha que imprimir pela internet. Aí eu falei com ela que eu queria a ajuda dela, que eu queria que ela me ajudasse a escolher um material, que ela só me indicasse, porque eu também não sabia, né? Aí ela falou comigo que não existia isso, que se eu quisesse que eu buscasse ajuda lá fora. Os professores, em geral, teriam ter mais interesse, né? Porque está aumentando muito o número de autistas. Por exemplo, na escola que eu trabalhei, assim que eu vim embora, 10% dos alunos agora lá é autista, né? Os professores têm que, né, ter mais interesse de se aperfeiçoar mais para poder saber lidar com essas crianças. Que tá pouco, né? Os professores que têm interesse mesmo, que vai lá, que corre atrás, que procura inteirar do assunto, né? Para lidar com essas crianças, né? E adolescentes também. Porque depois que faz 18 anos, aí como é que fica? Enquanto está na escola tem aquele apoio. Igual tem uma sobrinha que é autista, agora ela parou de estudar, e aí? Como que vai fazer? A mãe tem, né, tem que se virar nos 30 para poder se inteirar mais. Os pais também têm que se inteirar do assunto, a família, porque a família é muito importante nesse aspecto. De saber lidar com essa criança, esse adolescente, esse adulto que vai ficar adulto um dia, né? Eu tenho buscado, né, me orientar mais, ler mais sobre o assunto, para lidar com meu filho quando ele estiver maior, porque agora ele é criança, a gente ainda consegue, né, melhor, mas e aí, quando ficar adulto?
não posso fazer da mesma forma que fazia né? Com crianças neurotípicas. Tem que ter realmente essa paciência, né? E fazer com amor, né? De estar ali do lado dele e ajudando ele da melhor forma possível. Quando ele tem uma crise, as pessoas sempre criticam. Você percebe do olhar da pessoa que não... tipo assim, a pessoa não entende o que ele está passando, acha que é birra, acha que é mania, acha que é besteira, que a gente não corrige ele direito. A gente vai falar de inclusão, né? Tá muito na moda inclusão. Todos os lugares estão assim abertos a incluir, né? Fala-se muito nisso, né? E a gente vê que as pessoas estão se esforçando. Mas na prática, a gente esbarra em muita coisa que ainda não tá legal. Então, inclusão, é difícil falar de inclusão, porque a escola por si só, ela inclui algumas partes, outras partes não é inclusas. Então, assim, igual tem a época festiva da escola, a festa junina, outras festas. Então, assim, muitas vezes nossos filhos não participam, porque não dá conta, porque não consegue ficar o tempo todo que é preciso. E assim, a escola trabalha pouco demais em cima disso. Porque nossos filhos, eles têm vontade de participar, só que falta esse acolhimento, falta essa parte da escola, essa doação da escola. Para os meus filhos participarem, eu preciso estar em cima, eu preciso estar cobrando, fazendo coisas que não é da família, é da escola. Então, a escola precisa trabalhar mais a parte da inclusão. E a sociedade também precisa trabalhar muito, embora já tenha melhorado, mas ainda falta muito, muito a aprender. Na área da neuropsicopedagogia, eu tenho que frequentar escolas, eu tenho que conviver com os professores, principalmente de apoio. E esses professores de apoio que são contratados, a maioria das vezes pensa que é só para ficar do lado da criança, para ajudar a criança ou fazer uma atividade do quadro, ou ensinar essa atividade do quadro, ou acompanhar no intervalo, levar no banheiro, e não é bem assim. A inclusão seria, a partir dessa professora de apoio, fazer adaptações das atividades e adaptações no convívio social, o que não é feito. Então elas estão lá, mas acham que é para cuidar tipo uma babá, e não seria bem esse o papel delas. É tudo difícil, tudo complicado, mas é tudo muito bom também, porque o amor cresce mais ainda. Você tem um diferencial para mexer com a pessoa, com a criança, um diferencial para falar, um diferencial para pedir. Documentário como esse é de extrema importância, né? A gente, além de você estar falando, você está falando sobre autismo, né? Mostrando para as pessoas, né? Como essas mães, como que é a vida dessas mães. Para as pessoas terem mais conhecimento, as pessoas precisam saber mais sobre autismo. Né? A gente não vê tantos documentários sobre autismo, principalmente aqui no Brasil. Então a gente precisa, isso é importante, é de suma importância para trazer mais informações para as pessoas. Então, assim, era necessário esse trabalho, né, psicológico, de acolhimento maior também, não só os filhos, mas as pessoas que estão próximas, o pai, a mãe, ou quem é o cuidador, né? Que às vezes até uma avó, um outro parente, né? Que falassem das coisas do mundo interno. Pra que tanta pressa se você é eterno? A gravidez de Emanuel foi uma gravidez de risco. Eu tive depressão na gestação e não foi fácil, foi uma situação bem difícil porque antes de eu engravidar dele, eu estava em Montes Claros, né? E eu perdi meu pai antes de ir para Belo Horizonte. A gente estava cuidando dele, ele teve um câncer de pulmão. E todos nós filhos
Passado 4 meses, eu estava grávida de Emanuel. Eu estava muito feliz, eu esperava. Eu demorei para ter Emanuel. Eu tive Emanuel, a gestação aos 36 anos de idade. E foi muito feliz aquele momento. Só que tudo que eu não vivi no tratamento do meu pai, de expor aquela emoção, na gestação parece que me veio todos os sentimentos. Eu tive uma gripe muito forte e eu não conseguia respirar pelo nariz direito. Aí, assim, quando eu deitava para dormir, eu lembrava do meu pai tentando respirar. Me vinha na mente só ele. Na respiração, que ele teve um câncer de pulmão e era muito difícil. E aí eu comecei a ter pânico, eu tive pânico na gestação, depressão, e fiquei 7 dias sem dormir. E naquele dia eu tive uma amiga que me deu um suporte muito grande, que eu saí do médico e fui para casa dela, Vanilde, minha amiga Vanilde, né? E eu cheguei lá, eu deitei na cama dela. Ela preparou cama para mim. E eu dormi. Por 7 dias eu não dormia, só dormia 20 minutos. E naquele dia eu dormi a tarde inteira. Então, assim, para mim foi um sonho. O que me marcou muito foi quando o Guilherme estava na adolescência, que ele me segurava, que precisava o pai dele sair do serviço e vir correndo. Correndo para tirar ele de cima de mim. Porque ninguém conseguia tirar. Eu estar com ele dentro do carro e eu ter que ligar pro pai às pressas para vir, para poder parar. Eu ter que parar o carro e vir, quase já bati carro na rua com ele. Porque ele começava a me agredir, eu dirigindo e ele puxando meus cabelos. Que eu andava toda roxa, toda arrancada dos cabelos. Arrancava cabelo dentro de casa, que saía as tochas no chão, assim, ó. Então, para mim, esse foi o momento mais difícil e foi muito bom a gente vencer isso, né? Vindo da escola, ele sempre tem uma crise na escola. Vindo da escola, ele sempre tinha crise no meio da rua. Chorava, batia a cabeça no meio da rua, na igreja. Ele sempre tinha crise. As pessoas olham, criticam e não entendem. Para falar a verdade, na pandemia, porque eu tive que ficar em casa com ele, né? Eu tinha que dar aula, né? Eu estava estudando, tinha 2 turnos de trabalho, né? Tudo online. Tinha que ensiná-lo, né? Também com as atividades dele. E ele não aceitava, porque tem crianças que não aceitam. A gente ensinar só o professor que serve, né? Eu tive muita dificuldade nessa parte. Eu sofri um pouco, quase voltei, na verdade, né? Aí por isso que eu resolvi largar tudo para tomar conta só dele, né? Tomar conhecimento do assunto direito, levar ele no médico, né? Tomei providência, larguei tudo, não me arrependo disso. Olha, mais difícil para mim, de tudo, foi o nascimento da minha primeira filha. Porque ela nasceu de 6 meses, ela ficou em coma induzido, né? Na UTI neonatal em Belo Horizonte, porque aqui na época, 23, 24 anos atrás, não tinha UTI. Então, para mim, foi a vida dela. Então, ela teve 2 paradas, né? Quando a criança tem 2 paradas, a gente sabe que tem muita perda. Então, foi a vida dela. Então, como eu sou muito focada em conversar com Deus, eu conversei muito com a mãe dele, que foi Maria, mãe de Jesus. Então, o tempo que eu estive em Belo Horizonte, eu conversava com ela todo o tempo. E pedi para ela, Maria, mãe de Jesus, foi o meu grande sonho ter uma filha. E se hoje ela está aqui, deixa ela comigo, porque ela vai estar emprestada. O dia que você me pedir ela de volta, eu te darei. A própria família vira e fala assim, não, mas você tem que ser mais rígida, né? Mas eu tenho que entender
ao lado dele também. Então falta um pouco de compreensão até por parte de familiares próximos. O fato do seu filho querer ajuda e às vezes não ter, às vezes é incompreendido na escola, e você ir com todo jeitinho e falar que não, que vai passar, que é só um momento, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que no dia a dia nosso é muito difícil você ver seu filho sendo injustiçado, sendo julgado, sendo incompreendido, né? Porque nas escolas onde a gente vai, a maioria das pessoas tem aquele olhar de dizer que é uma birra, que é porque é uma criança mal educada. Então, a gente vive isso na pele todos os dias. O difícil foi, igual eu falei assim, o temor, né? O que eu ia esperar ali à frente quando eu, por mim mesma, né? Ninguém precisou falar. Eu percebi a questão do autismo ali. O que eu vou enfrentar ali? Será que eu vou dar conta? Então foi um momento desafiante. Também quando teve a questão da pandemia, não só ficar só em casa, como é que será que a gente vai dar conta de estar só em casa e sem estar ele convivendo com outras pessoas? Então aí você vê que não era bem assim. Às vezes a gente desespera muito, muito temoroso a alguma coisa do futuro que a gente nem sabe se vai acontecer. Então isso, né, traz esse temor. Então, teve uma vez que a gente foi no shopping, que o mais velho deu uma birra, deu um piti, parecendo que ia derrubar o shopping. Oh, o dia que foi triste. Nossa, mãe. É um dia que eu não gosto de lembrar. Esse dia foi complicado, mas assim, a gente conseguiu vencer, superar, né, acolher no que precisou ser acolhido. E a gente conversando, e hoje ele não tem mais isso. Mas tem um desafio também, que ele tinha muita vontade de andar de montanha-russa. E eu tinha medo de deixar. Eu não sabia como que ia ser a reação dele lá em cima daquele carro, lá em cima. Então, assim, ele foi, conseguiu, venceu, foi sozinho e voltou. Então, para ele foi um desafio vencido e para mim também foi, porque a gente sempre fica com medo. Viva intensamente como um sol, seja raio luz de um olhar, seja o passo de um caminhar, seja a voz de um coração que resolveu calar. Então, essa felicidade de ter tido uma filha, de ter tido 2 filhas, e como eu queria a terceira, a minha felicidade é tê-las comigo, é cuidar dela, é o cuidar. Não é nada mais do que a vida delas. A interação. Ele não interagia, isso me doía o coração, que eu não conseguia conversar com ninguém, nem ficar com ninguém, só atrás do pai dele. Até os 4 anos, não interagia com ninguém. Nem na escola, nem ficando na escola de 4 meses, né? Desde 4 meses, o dia inteiro, ele não interagia. Aí ele interagiu, agora ele já joga bola, já brinca de tudo, brinca de terra, ele não tem restrição alimentar, né? Ele come praticamente tudo e já melhorou assim 80%. Quando ele tinha 2 aninhos de idade, eu sempre ia com ele no parquinho, né? E chegando lá, ele não brincava. Ele não brincava com as crianças, ele não ia no balanço, ele não aceitava sentar no balanço. E eu tentava colocar e ele não aceitava. E eu voltava para casa muito triste, né? Eu falando assim, nossa, toda criança queria estar no balanço, com a mãe balançando ele, e ele não quer. Tá tudo bem. E um belo dia eu falei, vamos, Emanuel, eu te seguro, você não vai cair. E ele aceitou. E quando ele aceitou, para muitos pais que não têm criança atípica, eu acho isso tão banal, né? É um balanço, uma criança, tá? Muito assim, é uma coisa que muito comum, só que pra gente que é mãe de criança atípica, sabe o valor de cada coisa. O valor daquele balanço,
dele sentar no balanço e eu via no rosto dele a satisfação, a entrega e assim a perda do medo dele saber que ele estava seguro e que aquilo era bom. A fala. A conquista dele que ele mais me emociona, com certeza, é a fala. As palavrinhas que ele consegue falar a cada dia que ele conquista. Essa correria. Desculpa. Cada coisa nova que ele aprende na escola, as coisas que ele consegue aprender diferente. É muito emocionante. Eu vejo muito essa questão da interação social, né? Eu acho bonito ele com os amigos, ele chega na escola, ele conversa com todo mundo, assim, todo mundo conhece ele na escola. Ele vai no corredor, ele vai cumprimentando, ele para conversar. E isso eu acho bonito, né, de se ver, porque às vezes no autismo, né, tem essa questão da interação social e ele não. Ele consegue estar lidando ali, conversando e perguntando sobre como a pessoa está. Então, é nesse sentido. E um momento foi emocionante, foi até mesmo quando acabou que eu passei bem muitas experiências, viu? No Covid eu fiquei 10 dias no hospital, lá no oxigênio. Eu achei uma coisa tão bonitinha que ele assim, não me viu durante 10 dias, né? Estava no hospital. Aí quando eu saí de lá do hospital, meu esposo foi me buscar como outro meu menino. Gente, quando eu entrei dentro do carro, ele estava atrás. Aí quando eu comecei a conversar, ele fez um olhar assim, ó, tipo assim, nossa, minha mãe tá aqui. E foi assim, e foi segurando assim pro meu lado, sabe? Foi tão bonitinho assim. Ele assim, nossa, minha mãe tá aqui. E ficou todo emocionado de ter me visto. E eu me emocionei também nesse dia. É uma sensação muito boa quando a gente sente que eles são incluídos, porque o olhar de uma mãe que tem um filho autista, eu sempre penso assim, eu falo, meu Deus, será se um dia meu filho vai casar? Será se um dia meu filho vai poder ter filho? Aí a gente vê relatos de pais aqui na associação de filhos que são médicos, filhos que são advogados, e isso dá uma força tão grande pra gente. É muito bom ver eles evoluir a cada dia, sabe? Ter independência, conseguir escovar o dente, conseguir lavar o cabelo, porque é coisa simples, sabe? Mas quando a gente vê eles fazendo isso sozinho, é tão bom. Um momento marcante também que ele aprendeu a falar a palavra papai certinho, né? Que ele não falava, ele falava papai, né? Igual eu falei, ele não me chama de mamãe. Mas se você fala, é mamãe, Guilherme, ele consegue falar, é mamãe. Ele consegue me chamar de mamãe. Mas ele não me chama, ele chama de Nana. Toda vida ele me chama, desde pequeno que ele me chama de Nana. Então, assim, são coisas que talvez, assim, para uma mãe de uma criança típica, que talvez não tenha valor nenhum, mas para nós, para mim, que sou mãe de uma pessoa com autismo, né, grave, ele falar mamãe, ele falar papai, ele falar vovó, pra gente é muita coisa, é uma vitória muito grande. O mais velho tem dificuldade na pronúncia até hoje, tem dificuldade de falar, mas assim, a superação não foi essa. Foi um dia que na escola ele conseguiu dançar quadrilha. Para ele aquilo foi maravilhoso. E o que é bom para ele é bom para a gente. Então, essa vitória que a gente conseguiu, para ele ficou muito feliz, muito agradecido por estar participando. E o mais novo é a independência mesmo dentro de casa, sabe? As evoluções que ele consegue fazer só, se vestir, comer, muitas coisas que ele vai desenvolvendo só, começa em casa. Isso para ele tem muita validade, para nós também. Uma criança única, assim, com uma percepção muito sensível do todo, como a pessoa que está próxima dele, como o ambiente em si, ele é muito detalhista. Muito amoroso, carinhoso demais, uma criança muito inteligente, esperta demais.
Se eu pudesse mostrar para o mundo, mostraria assim, que ele é uma pessoa, né, que ele é uma pessoa especial mesmo, que ele é uma pessoa maravilhosa, né, uma pessoa que não tem maldade. Eu gostaria que o mundo soubesse que ele é normal, né, na cabeça da mãe, né, ele é normal, que ele merece carinho, mais atenção. Só o amor constrói. Então eu tenho esse legado comigo. Só o amor constrói. Um dia de cada vez. O Charles estava tocando lá, aí ele parou de tocar, ele pegou e saiu assim, né? Aí ele pegou a mão do pai, levou de novo pro violão e falou assim, pai, toca, né? Tipo assim, não fala, mas ele chegou e falou, pai, toca de novo aqui pra mim. Se ele tiver só uma bala e tiver outra criança, ele pega a bala e dá pra criança. Ele é bem solidário, sabe? Isso me encanta nele. E eu gostaria, assim, se eu pudesse falar pro mundo o que meus filhos são. Eles são pessoas igual a todo mundo. Porém, tem uma diferença, que o coração deles é bom. Eles têm um coração puro. Não tem maldade, não carrega maldade, não deseja o mal. São pessoas comuns como a gente. E tem essa diferença, que tem um coração bom. São pessoas de coração puro. O pai dele, antes dele nascer, o pai dele já teve como se fosse um presságio. E ele compôs uma música, né, chamada Azul. E quando o Emanuel nasceu, que a gente teve o diagnóstico, a gente entendeu que aquela música seria para ele. E seria o olhar do autista para a gente. É assim. Eu vi crescer o teu amor em mim. Você entendeu o meu jeito de olhar. Me entreguei, desci. Pousei ao chão, só pra ver você de perto e respirar o cheiro desse amor, o sabor deste som, o gosto de viver bem mais. A alegria vem visitar meu bem-querer, transformar a minha luta em paz. Transformar a minha luta em paz. Nunca desista, lute sempre pelos seus filhos, porque eles merecem e vão melhorar. Cada dia que passa, eles vão cada dia ficando melhores, se adaptando melhor, aprendendo mais. E são crianças incríveis, são adultos incríveis, jovens incríveis. E a gente está aí porque der e vier. Eu falaria não temer tanto, né? Não ficar tão, acho que é uma característica forte, é não temer muito ao futuro, confiar, né? Se vier até você, confiar que Deus vai prover as coisas vão acontecer, né? A gente vê atrás e vê o quanto que fui beneficiada, o quanto que surgiu os anjos, agora você falou dos anjos, né? Vem um anjo ali, vem um outro e vai ajudando, e vai passando, e vai superando. E até mesmo quando eu estive lá no Covid, eu falei assim, Senhor, esse, além de ser meu filho, é seu filho. Se algo acontecer, se eu não puder continuar, quando eu tive depois desse diagnóstico, tive CA, se algo acontecer e eu não tiver que continuar, esse é teu filho. Então, entregue confiando em si essa vida, que o Senhor possa arranjar as pessoas próximas para estar com ele. Então, eu acho assim, a gente tem que ter com mais confiança de que as coisas vão acontecer no momento certo, na hora certa. Eu diria assim, ó, que quando alguém chegar e falar para você, seu filho tem alguma coisa, você acredita, porque realmente, né, a gente tem que investigar. O que eu mais vejo e via nas escolas é pais que não aceitam de jeito nenhum que o filho tem algum problema. Quando você, né, escutar isso de alguma professora, principalmente, que não vai procurar um médico, seu filho está procurando, está precisando, vá, porque é realmente. E é bom para ele ter um atendimento logo, né, no começo, para melhorar
porque é muito importante o atendimento, né? A ajuda que a gente tem psicológica, né? E o mais importante, né? A família dá apoio também. Porque eu, graças a Deus, eu tenho essa família maravilhosa que me apoia. Então, eu acho que o suporte familiar é muito importante. E o pai e a mãe aceitar, principalmente, né? Que o filho tem um transtorno e aceitar e procurar ajuda o mais rápido possível. Que você não está sozinha, né? Tem outras mães ali que também que podem estar te ajudando. E também que para você se cuidar, né? Cuidar de você, para você estar bem consigo mesmo, cuidar da sua parte física, da sua parte mental, porque isso faz muita diferença. Faz muita diferença nesse processo todo, né? Tanto do início quanto o fim. O início vai ser mais difícil, realmente, mas com o tempo, a partir do momento que você vai buscando profissionais, buscando conhecimento, vai ficando um pouco mais leve, né? Então, assim, se cuidar, realmente, cuidar da sua parte física e emocional, para estar lidando com todos os desafios que o autismo pode estar gerando. Eu diria que olhasse seus filhos com amor, que não visse o julgamento das pessoas lá fora, que abraçasse a causa com muito amor e carinho e que lutasse pelos seus filhos, que procurasse terapia. Se uma não deu certo, procura outra, procura um médico, procura se informar, tira dúvida, porque quando a gente abraça a causa, existe evolução, não tem a cura, mas existe o tratamento e as crianças elas vão evoluindo a cada dia. E eles não vão saber fazer isso sozinhos, né? Somos nós, pais, que buscamos a ajuda. É tempo de amar, é tempo de falar, é tempo de olhar nos olhos e se ver ali. O momento é de abraçar, andar, sentir a paz, seguir a intuição. É tão real. A minha mensagem seria o óbvio. Não desista dos seus filhos. Corra atrás. Se você não pode agora, descansa um pouquinho, vai mais um pouquinho à frente, pede ajuda, pede conselho a outras mães que já têm filhos adultos, né? Não desista dos seus filhos, porque não tem nada nesse mundo que é o amor de um filho. Abrace a causa, porque é muito lindo esse mundo que eu vivo, que é meu mundo azul cor-de-rosa. Não desista dos seus filhos. Ô mãe, você que descobriu que seu filho é autista, não desespera não, tá? Viva o seu luto, porque é normal viver, a gente precisa viver esse choque que faz parte, mas depois caminha, dá a mão ao seu filho e caminha junto com ele. Vai ter desafio, vai ter, não tem problema não. Vai ter julgamento? Tem, que a comunidade julga, a sociedade julga. Mas assim, para a nossa vida, a nossa responsabilidade, acolha seu filho, ame, mais que tudo, faça por eles o que ninguém faz, tá? E assim, não deixa de viver sua vida por conta do autismo também não, tá? Porque nós temos nossa vida também. A gente precisa viver, tá? Nós somos mães atípicas, mas assim, nós também temos uma vida. Não pode deixar nossa vida de lado. A gente vive a vida que precisa viver com os meninos e a nossa vida também precisa ser vivida. Eu falaria para as mães hoje que têm suspeitas ou que ainda não têm um diagnóstico, mas que estão em busca, que não se apavorem. Eu tive muitos estresses ao longo do caminho e não valeu de nada. Apenas confie. Se foi te dado esse serzinho para você, é porque você dá conta. Confie em Deus, faça o seu melhor, cuide de você mentalmente, fisicamente, mas se entrega. Eu diria para as novas mães, né, que estão começando essa jornada, que lute pelos seus filhos, né?
que corra atrás enquanto eles são pequenininhos, estimule bastante, né? Busque informação, estude, né? Estuda bastante sobre o assunto. Não deixe seus filhos em casa. Leve, mostre para a sociedade que, né, que seu filho que ele é especial, que ele é autista. Todo mundo tem que aprender a conviver, né? Porque a gente vê muitas mães que não sai porque a criança dá trabalho. Não, vamos levar para a sociedade ver, vamos levar para os lugares também. Não vamos esconder nossos filhos em casa, não. Mateus, que você seja essa criança incrível, né? Durante todo esse processo, que cresça um ser humano incrível, porque você realmente é uma criança muito especial, né? Para mim, para sua família, que tem essa... Você... Ai, é um pouco difícil, né? Mas que você continue sendo essa criança especial, né? Não perca a sua essência, né? E que a gente está aqui para te apoiar no seu caminhar, na sua jornada, o que você precisar, né? A gente vai estar aqui para te apoiar. Ó, meu filho Gabriel, né? Eu espero que você continue sendo inteligentíssimo, né? Do jeito que você tem vontade de viver, né? Ele falou, vai ser professor. Agora ele já está pensando que vai ser jogador de futebol, mas eu vou falar assim. Eu quero que você seja o melhor. Vá lá e seja o melhor dos melhores. Tudo que você fizer, você vai fazer para você. Então eu espero que você seja o melhor em tudo que você quiser fazer na vida. É só dizer que eu te amo, Gabriel. Você é o melhor, né? Você é o meu filho amado, né? Eu te escolhi, né? Ter você. Foi bem planejado e com muito amor. Te amo. Carlos Eduardo, meu filho, eu te amo acima de qualquer coisa. Estarei sempre aqui por você e com você. Pra tudo. Davi Gabriel, eu te amo, meu filho. Apesar de ser pai e mãe, de não saber ensinar o que é um filho fazer um xixi no vaso, mas aprendendo juntos, eu tenho conseguido e espero que você seja um homem bom, que você tenha uma família linda, porque eu tenho formado meu filho para isso. E a mensagem que eu deixo para ele é que eu tenho orgulho de ser mãe dele, que veio as lutas, veio os desafios, mas a cada dia eu tenho sido forte junto com os irmãos dele, buscando o melhor para ele, para a evolução dele, para que amanhã, no futuro bem próximo, que ele venha estar aqui também, na Associação dos Autistas, como voluntário, porque é assim que eu olho ele para o futuro, que ele seja um homem de bem, que ele esteja aqui também doando o tempo dele, porque um dia essa casa acolheu ele. E eu sou muito feliz por fazer parte, sabe, daqui, por a associação ter nos acolhido. E eu deixo para o meu filho essa mensagem, que ele seja um homem de bem, que ele esteja aqui na Associação dos Autistas futuramente, em breve, ajudando essa casa a ajudar outras crianças e outras mães que também precisam de ajuda.
esse olharzinho aqui, eu sempre tô com ele. É ensinamento, ele me trouxe muitas transformações de emoções, de sentimentos. Assim como ele, o outro meu filho, Júlio, ajuda demais, aqui é o irmãozinho dele aqui junto. A família aqui, reunida. Então é isso, é família, é amor, é dedicação e é gratidão. Eu amo o William. Tá, Ian, meu filho querido, Iens, mamãe ama, tá? Mamãe tá sempre aqui para cuidar de vocês, para defender vocês. E é isso, vocês são as melhores coisas que apareceram e que aconteceu na minha vida. Eu sou muito grata por ser a mãe suas. E é isso, muito obrigada. Eu te amo muito, você é muito importante. Você com seu jeitinho de ser, você é muito importante, muito especial. Eu te amo pra sempre, tá bom? Meu Emanuel. Guilherme, né? A mamãe sempre lutou por você, né? E eu quero que você cada dia evolua mais, né? Mais e saiba que eu te amo muito, muito mesmo. Mariana tem 23 anos, está aqui do meu lado. Linda, maravilhosa, batalhadora, guerreira, vencedora. E o que eu tenho que te dizer para Mariana, que é um privilégio na minha vida ser sua mãe. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me concedido o privilégio de cuidar de você. Então, sempre te falo, eu te amo. Aí você me responde, você é quentinha. Porque ela não fala eu te amo. Ela fala, mãe, você é quentinha. Então, é esse amor, Mariana, que eu quero que você leve sempre no seu coração. E o dia que eu não estiver aqui, eu vou estar lá, olhando por você. Marina, minha morena, Marina Morena, seu nome veio pela música, seu nome veio porque sonhei com você. E entre os nomes que eu tinha entre Marina, Aline ou Alessandra, você virou para trás e me pediu para chamar Marina. Então, você é minha Marina. Quando também mamãe não estiver aqui, não sofra. Sei que você vai ter seu tempo, né? Mas estarei também olhando por você. E seja sempre guerreira do jeito que você é. Faça suas coisas, independente de ninguém, independente do que as pessoas pensam de você. Você é uma lutadora. Mariana é uma lutadora. Eu sou uma lutadora e luto por vocês e vou lutar até o dia que me permanecer aqui nesse plano. Eu vi nascer um imenso amor azul
Eu quis te dar o meu jeito de olhar. Eu desejei voar por este azul, só pra te trazer um pedaço de céu. Eu vi crescer o teu amor em mim. Você entendeu o meu jeito de olhar. Me entreguei, desci, pousei ao chão, só pra ver você de perto e respirar o cheiro desse amor, o sabor deste som, o gosto de viver bem mais. E a alegria vem visitar meu bem-querer, transformar a minha luta em paz. Eu vi crescer o teu amor em mim. Você entendeu o meu jeito de olhar. Me entreguei, desci, pousei ao chão, só pra ver você de perto e respirar o cheiro desse amor, o sabor deste som, o gosto de viver bem mais. A alegria vem visitar meu bem-querer, transformar a minha luta em paz. O cheiro desse amor, o sabor deste som, o gosto de viver bem mais. A alegria vem visitar meu bem-querer, transformar a minha luta em paz. Transformar a minha